Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha pela grande rede de rádio brasileira, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha pela internet, não há fronteiras para a internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. E pela nossa Jovem Pan Online, rádio com imagem, você encontra também uma grande grade de programação à sua disposição. Mais de 5.000 shows com os grandes artistas nacionais e internacionais. E você poderá assistir os shows quantas vezes quiser, na hora que desejar, ninguém paga nada. E os nossos comentaristas, reportagens e muitas entrevistas especiais, como essa que nós vamos fazer agora, com o Pedro Daniel, que é da BDO Brasil. E que tem mandado para nós aqui na Jovem Pan muitas informações sobre aspectos importantes do esporte, inclusive a vida financeira do esporte, especialmente do futebol, aqui no Brasil. Pedro, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, Vanderlei. Olá a todos. E nós vamos conversar um pouquinho para aprender um pouco mais e constatar um pouquinho mais essa dificuldade financeira vivida pelos clubes mais importantes do Brasil. Aliás, a gente cita os clubes mais importantes, aqueles que integram a Série A do Campeonato Brasileiro, mas a gente pode estender numa escala proporcional, evidentemente, para as outras divisões do futebol brasileiro. Você mandou para cá esse 7º valor das marcas dos clubes brasileiros, finança dos clubes. Aí nós abrimos aqui no sumário e tem uma distribuição de todos os temas que vocês abordam. Queria falar um pouquinho com você sobre isso. Há quanto tempo esse trabalho é feito? Na verdade, esse é a 7ª edição do Valor das Marcas, sendo que a primeira edição foi em 2004. Então, em 2004 ainda não era anual, mas desde 2007 nós estamos fazendo anualmente essa mensuração do potencial comercial de cada um dos clubes brasileiros. E qual é o objetivo? Na verdade é exatamente esse, mensurar o potencial comercial dos clubes. Então, chegar em que ponto que eles conseguem evoluir e de fato vender o produto que hoje eles nos oferecem. Tá, e essas informações todas interessam diretamente a quem? A todos os players envolvidos. Então, desde os próprios clubes, o mercado em si, os patrocinadores, a mídia, os jornalistas. Então, na verdade, todos os players, de fato, interessados. Não só os que querem investir, mas os que também vivem desse segmento enorme. Os clubes se interessam efetivamente em saber a verdade? Olha, confesso que na primeira e segunda edição, não. Nós tivemos dificuldade com acesso às informações. Mas, principalmente de 5 anos para cá, muitos clubes estão nos procurando para entrarem nessa mensuração, nesse estudo. Quais são as fontes? Na verdade, o balanço dos clubes, que são balanços oficiais e auditados. E para mensurar o valor de marca, nós fazemos um mapeamento de torcida e o mercado que eles estão posicionados. Tá. Essas são as principais fontes. Você começa aqui falando da FIFA? Exato. O que diz? A FIFA ela tem um produto único, que é a Copa do Mundo, que é um produto altamente vendável, é muito fácil de se comercializar. Então, é tão vendável que já vendeu 2 na frente, né? Isso já... assim, desde a década de 90, principalmente para cá, a FIFA conseguiu identificar o potencial desse produto. Então, hoje a FIFA fatura quase $1,5 bilhão no ano. Então, ela consegue mensurar o tamanho desse mercado que ela tem. Essa é a primeira vez que a FIFA vendeu 2 Copas, a de 2018 e de 2022. Normalmente ela vende e acerta a seguinte, mas essa é a primeira vez que ela fez isso. Quer dizer, o Blatter, como não vai ficar muito tempo, ele já garantiu, né, a venda de mais 2 Copas. E aí, Pedro? Não, ele antecipou, mas aí de certa maneira também é questão de patrocinador e de direito de transmissão. Isso tudo alavanca as receitas da empresa. Então, claro, sem dúvida. Foi uma maneira muito bem pensada de crescer a empresa. E sobre a CBF? A CBF também tem um produto extremamente vendável, que é a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira é um produto único, é a camisa mais forte que existe, talvez, no futebol mundial. E com isso ela consegue potencializar a receita dela. Então, nós estamos falando de hoje, a CBF fatura mais de 400 milhões. E ela é extremamente superavitária, ou seja, ela dá lucro já há quase 10 anos seguidos.
Dá lucro porque as despesas não são proporcionais àquilo que fatura, porque ela tem a seleção brasileira, os jogadores não são dela. Né? Exato, na verdade ela não paga salário de paga atleta, salário. Não precisa pagar a parte de base ou de infraestrutura, e ela tem uma receita enorme. Enorme, né? Depois você falou sobre as federações estaduais. Até aí nós falamos da FIFA, que está riquíssima, e a CBF, que tem também uma fartura de patrocinadores, enfim, tem muito dinheiro. Aí chegamos às federações, e aí? Saindo do macro para o micro, as federações estaduais também são superavitárias. Exatamente pelo baixo linhas de despesas, vamos dizer assim. Então, as federações também não têm um nível de despesa tão elevado. E ainda mais agora com as novas arenas, elas tendem a crescer mais de receitas. Até porque as taxas crescem de acordo com o volume. Óbvio. Então, FIFA, CBF e federações estaduais são superavitárias. E aí daqui a pouco a gente conversa sobre os clubes, nós vamos ver a realidade dentro dos clubes, que não acompanham os principais, as principais vertentes do futebol. E antes de chegarmos nos clubes, que nós já sabemos que a situação é tão delicada, é um negócio incrível, né? Porque essas federações e essas confederações, enfim, não são bancos, né? Eles deveriam ter um mínimo para ter uma estrutura boa, evidentemente, mas redistribuir lucros, né? Quer dizer, nem que seja uma distribuição proporcional, mas para ajudar os clubes que estão com os seus cofres praticamente vazios. Na verdade, o que foi muito pouco discutido até hoje é qual é a finalidade da Federação Estadual e a finalidade da Confederação Brasileira. Então, a finalidade é que a seleção seja campeã do mundo, a finalidade é que os clubes se desenvolvam, tenhamos clubes fortes, campeonatos disputados. Então, falta um pouco dessa discussão para saber, de fato, se esse trabalho está sendo eficiente ou não. Então, primeiro é o planejamento, o que precisamos fazer. E segundo, se está fazendo certo ou não. Então, eles seguramente sabem que essa discussão é importante, mas não se empenham, né, em realizá-lo. E aí chegamos às finanças dos clubes brasileiros. Aí é um vermelho como livro, né? Não, na verdade, a parte de receita, nos últimos 5 anos, mais do que dobrou o faturamento dos clubes. Então, isso é um sinal positivo. Ou seja, principalmente graças aos contratos de televisão, os clubes estão realmente crescendo em faturamento. O que está crescendo mais do que o faturamento são as despesas. E aí sim que é o preocupante. Então, nós estamos falando hoje de um custo de futebol no Brasil elevadíssimos comparado com o europeu, por exemplo. E os clubes são deficitários, ou seja, eles dão prejuízo. Só para ter uma ideia de dimensão, nos últimos 5 anos nós estamos falando de um prejuízo acumulado de quase 1,5 bilhão, só dos 24 maiores clubes do Brasil. Então, é um sinal preocupante, é um alerta não amarelo, mas chega a ser vermelho. Mas isso é erro de gestão? Não diria que seja só um erro de gestão. Obviamente que o histórico contribui, né? Os clubes historicamente já têm um passivo acumulado. Mas, e aí eu vou voltar à parte de finalidade. Qual que é a finalidade do clube? É ser campeão? É dar lucro? Ou é se desenvolver como infraestrutura? E aí todos os clubes acham que é ser campeão. Então a linha de despesa continua crescendo, porque o dirigente quer ser campeão, quer ser taxado como o campeão, e não como que fez uma gestão mais transparente, com prática de governança. Não é esse o objetivo deles. Mas o que você pensa sobre isso? Quer dizer, tudo bem, eu acho que estou integrando a minoria absoluta, mas se eu torço por um time de futebol, e eu sei que meu clube deve 100 milhões, por exemplo, que aliás é uma dívida pequena, perto do que nós temos aí, mas 100 milhões, e o meu presidente começa a reduzir isso. Né? Agora não devo mais 100, devo 70, estou devendo 40, sei que não tenho o Messi, eu sei que não tenho o Cristiano Ronaldo, mas o presidente está consertando a casa. Ficaria muito feliz, né? Mas isso não acontece, né? Porque a imensa maioria não liga para isso, o torcedor não liga para isso, ele quer o time ganhador, não importa que esteja num buraco financeiro. O torcedor pensa nisso no curto prazo, mas o dirigente, num ciclo virtuoso do futebol brasileiro, né, de um clube de futebol, claro, ele arrumaria a casa, ele aumentaria a sua base, e aí com o tempo, ou seja, até num médio prazo, não precisa ser num longo prazo, num médio prazo, as suas receitas vão aumentar. Ele vai ser mais atrativo comercialmente. Com as receitas maiores, vai ter um time competitivo. Um time competitivo, ele disputa títulos. Esse deveria ser o ciclo virtuoso. O que acontece hoje é o contrário. Eu estou endividado, mas acho que se eu trouxer mais um jogador, dá para ser campeão.
se eu trouxer mais 2, meu período de mandato é só até o final do ano, acho que vai dar certo. Depois eu repasso o pepino. E aí é isso que acontece hoje no mercado. Você sabe que uma outra coisa importante que a gente sempre fala é que esse refinanciamento que os clubes estão pedindo, né? Que o cara, olha, vem aqui porque eu estou numa situação dramática, você precisa refinanciar. Aí no dia seguinte você abre o jornal, o cara contratou alguém pagando R$800 mil por mês. Quer dizer, é uma coisa que choca, né? Olha, você vai pedir para pagar sua dívida em 50 anos e no dia seguinte você já está afundado, contrata alguém para pagar R$800 mil por mês. Isso é meio irreal, né? Isso chega a ser contraditório. Contraditório, né? E o mais preocupante, e aí a consequência disso é o quê? Não existem empresas privadas que investem no futebol. Exatamente pela falta de transparência. Então a empresa privada não quer aliar sua marca àquela situação. Então ela se afasta. Isso é péssimo não só para o clube, mas para o mercado em si, para o segmento inteiro. Por falar em aliar a marca, grandes clubes brasileiros não têm patrocinador master. Né? E clubes importantes, que ficam expostos na mídia. Você, pela avaliação, pelo conhecimento do mercado, é porque os anunciantes não querem vincular a sua imagem a uma má gestão? Exato. É isso mesmo. Como consequência, essa é a consequência da má gestão. Eu não quero aliar a minha marca a um clube que não tem prática de governança, não tem uma transparência necessária para que eu possa, na verdade, não só aliar minha marca, mas trazer benefícios com que os meus clientes consigam me ver ali naquele clube. Então isso falta um pouco de alinhamento e aí do outro lado também falta um pouco de ativação dos clubes em cima das empresas. Tem várias vertentes. E você acha que isso talvez possa ser o gatilho para que os clubes se enquadrem? Poxa, os meus anunciantes estão saindo, se a gente não se enquadrar, fazendo uma gestão boa, não vamos ter dinheiro. E isso talvez seja um gatilho para que a coisa comece a se ajeitar, ou você não acredita nisso? Isso, na verdade, já aconteceu. A gente já vê no mercado que as empresas, principalmente de caráter privado, não estão participando mais desse mercado de futebol. A não ser um caso específico que é a seleção brasileira. Claro. Né? Ainda mais com o advento da Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas em clubes de futebol, como você mesmo bem disse, fora os contratos com a Caixa, não teve nenhum grande contrato feito nos últimos anos, tá, de clube de futebol. Isso é um sinal claro de que a gestão não está sendo profissional. Porque o patrocinador, imagina, observa também isso, né? Claro. Com quem você vai se relacionar, não é? Claro, afinal de contas ele é o investidor, né? Claro, é quem assina o cheque, né? Exato. Receita total e receita sem transferências de atletas, o que aborda? A receita total, o faturamento total dos clubes. E aí a receita sem transferência seria a receita operacional do clube. Ou seja, a finalidade de um clube não é vender atleta. A finalidade dele é entretenimento. Um clube vende o entretenimento. Perfeito. No ano passado, principalmente, o número de transferências de atletas cresceu muito. Exatamente para os clubes conseguirem fechar suas contas. Então, a gente viu São Paulo vendeu de faturamento no balanço do ano passado quase 150 milhões de reais. O Internacional, mais de 100 milhões. Foi o recorde na história do futebol brasileiro. Porque em 2012 nós tivemos a renegociação do contrato de televisão. Então, os clubes cresceram um faturamento muito grande, tiveram luvas de contrato. Em 2013, não. Então, em 2013, eles tiveram que vender os atletas. Então, todos os clubes grandes tiveram que vender os atletas para fechar a conta. Tá? Um caso de exceção foi o Flamengo, que não teve nenhum atleta vendido. Foi só dos grandes, foi o único caso à parte. Não vendeu? Não, foi zero. Zero. E esse custo do departamento de futebol, você poderia ter colocado aqui na frente, alto custo do departamento de futebol. Como é que é isso? Esse é um indicador de performance muito claro de uma gestão de clube. Então, quanto que ele investe no futebol profissional, ou seja, qual que é a sua despesa, seu custo no fatura de despesa operacional, que, só a título de comparação, no Brasil hoje é quase 80%. Ou seja, a cada 100 milhões que os clubes arrecadam, quase 80 milhões é do departamento de futebol profissional. Isso certo. É um número elevadíssimo. Tivemos clubes aqui no Brasil que tiveram mais de 100%, ou seja, apesar da matemática não fazer sentido, eles gastam mais com futebol do que arrecadam total. Então, óbvio que não vão cumprir com seus compromissos, mas aqui no Brasil foi quase 80%, e na Europa nós estamos falando de dependendo do país, na Alemanha, por exemplo, é pouco mais de 50%. Ou seja, eles honram com seus compromissos. E esses superávites e os déficits no exercício? Como eu falei, os clubes são extremamente deficitários aqui no Brasil. Nos últimos 5 anos nós tivemos quase 1,5 bilhão de déficit acumulado. Tem um ranking?
Tem um ranking. O Botafogo foi um dos clubes que teve um déficit acumulado muito elevado nos últimos 5 anos. E existem clubes, e aí eu vou citar só 2, porque nos últimos 5 anos apenas 2 não apresentaram déficit. Nos 5 anos foi o Corinthians e São Paulo. Tá? Fora os 2, todos os clubes tiveram em pelo menos um ano, nos últimos 5, um déficit. São dívidas impagáveis, Pedro? Em alguns casos são bem complicados. Impagável, eu não posso dizer impagável porque muitas vezes pode se criar uma situação de refinanciamento, tá, da dívida. Mas são clubes que... Em relação ao que vale ou em relação ao que fatura, a gente pode ter uma ideia, pelo menos. Se eu devo 20 vezes o que eu faturo... Olhando com um crivo totalmente técnico, existem clubes que estão falidos. Mas, ao mesmo tempo, eles podem ter um refinanciamento, principalmente do endividamento tributário, que é a maior fatia. Se eles tiverem um refinanciamento num longo prazo, é possível ainda que eles sobrevivam, vamos dizer assim. E a situação fica apertada porque nós recebemos, esses últimos dias, uma informação de que, por exemplo, na Série B, o único time que tem salários em dia é o Joinville. Coincidentemente está liderando e tal. Mas não é só isso, é só ele dos 20 clubes. Na Série A, a informação que nós recebemos, que carece de confirmação, é que só 3 clubes estão sem atrasar salários. Os outros 17 estão com atraso. Isso é um drama, né? Isso impacta totalmente na operação do clube. E aí é muito claro que aumenta o risco, de uma maneira bem econômica, aumenta o risco de um atleta fechar o contrato. Então você imagina um atleta que vem da Europa, que recebe em dia, para ele assinar um contrato com o histórico que os clubes brasileiros têm de maus pagadores, ele é obrigado a aumentar o seu salário, para estar o risco embutido. E aí a gente vê esse custo do futebol. Então tudo, na verdade, é um círculo que realmente está mal desenhado nesse momento. Aí a gente lembra do Vampeta, né? Eu finjo que jogo, né? E o clube finge que me paga, né? Mais ou menos isso. Essa análise dos clubes por estado, como é que foi feita e o que mostra, Pedro? Na verdade, nós separamos por estado exatamente para mensurar qual que é não só a capacidade, mas qual que é a importância de cada um dos estados. Então, o impacto que teria só os clubes do Rio, os clubes de Minas. E aí o que nós vimos? Em faturamento, os clubes de São Paulo são os que lideram, né, numa média dos principais clubes. Já o endividamento, o impacto é maior do Rio. Então, o peso dos clubes do Rio no endividamento é muito elevado. Se você for para os clubes do Paraná, por exemplo, o Atlético Paranaense tem um histórico de endividamento quase zero, né, nos últimos anos. Ele só aumentou o endividamento agora com a Arena. Então, exatamente para diferenciar a gestão em cada um dos estados. Entendi. E esse valor das marcas dos 30 clubes mais valiosos do Brasil, como é que é essa história? Esse é um estudo que nós fazemos anualmente para mensurar o potencial comercial de cada um dos clubes. E nós partimos sempre de 3 vertentes, que são as receitas, ou seja, quanto que a televisão paga para estampar, para transmitir um jogo do clube, quanto que uma empresa, um patrocinador paga para estampar na camisa do clube. Tem a parte também de torcida, onde a torcida está localizada. Essa torcida tem um potencial econômico de consumo, em que mercado que ela está inserida. Então nós fazemos uma análise ampla de mais de 20 variáveis que mensuram qual o clube mais valioso do Brasil. E qual é? No último ano foi o Corinthians. O Corinthians foi o clube mais valioso do Brasil. E depois? O Flamengo é o segundo colocado. Quer dizer, os dois que teoricamente têm as maiores torcidas. Exato. Na verdade, a torcida tem um maior peso de fato, porque o torcedor é o consumidor. Tá. E no segmento do futebol tem uma peculiaridade diferente dos outros segmentos. É um consumidor fiel. Então, o torcedor do Corinthians, por mais que o goleiro do Palmeiras faça uma camisa comemorativa, o torcedor do Corinthians não compra. Tá barato, ele não vai trocar, vai sair do Corinthians para o Palmeiras. Ou do Flamengo vai sair para o Vasco, porque gostou da nova camisa. Ele não vai consumir. Então, fica até mais fácil de se mensurar e fazer o trabalho específico. O que você pensa das novas arenas? Essa é uma chance única que o futebol brasileiro tem. Arenas com uma gestão mais profissional, mais voltada ao espetáculo, e que realmente conseguem mensurar aquele produto que eles estão vendendo. Os clubes, historicamente, têm arena, que é um espaço de infraestrutura, mas que não trabalham comercialmente aquilo, historicamente falando. E hoje, com uma gestão profissional, algumas empresas privadas trabalhando nas arenas, elas mensuram lucro. Então, eu acredito que seja uma forma única
uma oportunidade única do futebol brasileiro. Uma outra coisa, Pedro, uma lojinha de bairro, por exemplo, mais ou menos arrumadinha, ela faz pesquisa, né? Chega lá, você vê aqui por quê? Por causa da internet, o cara da padaria indicou, tenta conhecer um pouquinho melhor porque, o que levou a pessoa a chegar até lá, o que ela pretende, qual é o objetivo, enfim. Os clubes não fazem pesquisa. Por exemplo, ontem, nessas últimas horas, tivemos um jogo importante entre São Paulo e Cruzeiro, né, com 60 mil pessoas no estádio. Era o momento certo de ter um grande time lá de pesquisa para saber com que roupa o cara vai, como ele vai, o que ele espera, quem é que torce para o time, tem criancinha que torce? Não, todos que torcem estão aqui, quando a gente morrer não tem mais ninguém que vai torcer para esse time. Né? Quer dizer, como é que vocês avaliam isso? Os clubes não conhecem os seus verdadeiros consumidores? Na verdade eles têm um problema estrutural. Vou dizer estrutural, e aí eu vou comparar. Se você for em qualquer jogo nos Estados Unidos, independente do esporte, você vai ver uma situação de entretenimento. Claro. Ou seja, não só o clube, mas as empresas que estão lá inseridas, elas querem ter relacionamento com aquele consumidor. Então, se você for um consumidor de alguma empresa que está patrocinando, você tem uma situação diferenciada, você tem um acesso à internet, você tem programa de milhagem, dependendo do segmento da empresa, você tem 1 milhão de situações. E acabando o jogo, e aí é uma lição de casa que os clubes já deveriam ter aprendido com a Disney, que é rei, né? A Disney é rainha, né? Vamos dizer assim, de entretenimento. Você sai da situação de entretenimento, da emoção, e você cai numa loja. Né? Ou seja, você está muito propenso a consumir. Nos clubes de futebol, o que acontece aqui no Brasil especificamente? Quando tem jogo no Pacaembu, por exemplo, o Museu do Futebol fecha. Quando tem um jogo em alguma outra arena, todo o redor fecha, porque é medo de violência e não um incentivo ao consumo. E aí, na verdade, nós fazemos muito trabalho nesse sentido, principalmente no mercado europeu. E uma dos nossos sócios da BDO europeia veio para o Brasil e nós trouxemos com alguns clubes para demonstrar a diferença. E ele viu a cavalaria chegando com a torcida, não sei o que, ele falou assim, olha, se você tratar as pessoas como animais, eles vão, na verdade, conviver como animais. Eles vão, na verdade, só devolver aquilo que eles estão sendo tratados. Então, a organização é diferente dessa coisa de punição de violência que nós temos no Brasil. Isso acaba afetando e eu, por exemplo, não levo minha família num jogo de futebol. Claro. Eu tenho muito receio de levar minha esposa. E você é do mercado, do meio, como eu sou. Uhum. Né? Nós somos atores de tudo isso, na verdade. Você como analista, eu como jornalista. Enfim, quer dizer, até uma questão de responsabilidade não levar. Uhum. Né? Eu levaria, por exemplo, levei uma vez jovens da minha família num jogo de torcida única. É raro no Brasil. Uhum. Torcida única. Amanhã joga só o time tal. Bom, então dá para levar, porque vai a avó, né? Vai aquele senhor mais idoso, a criança pode ir. Então, torcida única, para evitar problemas. Quer dizer, então, você não é que você não gosta do futebol. Você gosta do futebol, mas por uma questão de segurança, você vai assistir pela TV, vai ouvir pelo rádio. Não, muito pelo contrário, não é questão de gosto pelo futebol. A minha esposa foi a primeira a comprar ingresso para a Copa. Claro. E ela foi e curtiu, né? Lógico. Fomos no mesmo estádio que tem jogo do Campeonato Brasileiro. Claro. A mesma estrutura. Né? É isso aí. Então, o problema não é o futebol em si, e sim toda a infraestrutura voltada para aquele... E ela deve ter dito para você o seguinte, você fala que é tão agitado, tão confuso, um perigo, olha que bacana, você fala, não tem nada a ver, né? Não é bem assim. Não é bem assim, né? E a conclusão qual foi do trabalho? Que balanço você fez? Você que já mergulha nisso há tanto tempo, onde estamos? Como estamos? Os clubes evoluíram, tá? De certa forma nós já saímos do fundo do poço, vou dizer assim. Ou seja, eles já têm uma receita condizente ao que eles podem trazer. O que falta agora um pouco mais é de um trabalho específico mais profissional. Tá? Então, a estrutura dos clubes ainda é muito voltada à parte política e pouco técnica. Tá? Então, isso os diferencia dos clubes europeus. Os clubes europeus têm uma parte mais técnica, ou seja, os técnicos têm mais autonomia de trabalho. Aqui no Brasil a estrutura não permite ainda. Esse é um ponto, esse é um diagnóstico que nós chegamos. Mas ao mesmo tempo, o futebol brasileiro tem um potencial enorme. Ou seja, ainda é possível que o Brasil vire referência
no campeonato nacional. Tá? Então, ainda nós não somos nem referência na América Latina. Perfeito. Tá? Então, mas nós temos muito potencial para isso. Essa é a grande verdade. Falta agora um trabalho um pouco mais profissional nesse mercado. Os clubes dizem que se não surgir o refinanciamento, eles fecham, estão quebrados. É exagero ou é verdade? Para alguns casos é verdade. Eu participei pessoalmente na elaboração do projeto. Existem alguns pontos que não são consenso, não só entre os clubes, mas em todas as entidades que participam. Então, desde bom senso, governo, né, todas as pontas. Então, o governo questionou, por exemplo, o prazo, taxa de juros. Já o bom senso questionou quais são as contrapartidas. E os clubes ainda não entraram em consenso nem entre eles qual seria a melhor maneira. Então, pessoalmente falando, eu acredito que seja difícil que saia alguma coisa nesse ano, mas é necessário um refinanciamento desse endividamento tributário. Senão, certamente, alguns clubes têm que fechar a porta. Essa é a verdade. Isso é uma verdade. Sim. Uma verdade. Mas a contrapartida também é muito importante, né? Porque talvez seja mais importante do que o financiamento. Porque ocorre o refinanciamento e você continua fundando o clube, quer dizer... Já tivemos time Mania 1, 2, exatamente, exatamente. E aí o que acontece é o que nós discutimos bastante lá no grupo de discussão não queremos discutir de novo daqui a 5 anos. Claro. Então que deixa um legado de fato para a profissionalização dos clubes. Essa é a chave do negócio. Entendi. Pedro, foi ótimo conversar com você, obrigado pela gentileza, pela visita e tomara as coisas se ajeitem, pelo menos caminhem para um ponto melhor, né? Eu que agradeço e espero em um curto prazo voltar a discutir aqui o sucesso do futebol brasileiro. Você vem aqui e fala, eu fiz a 8ª avaliação e está um sonho dourado. Você não acredita, Wander, como mudou, né? Toque mágico, né? Que segmento. Que segmento, né? Sim, espero também. Um abração, obrigado. Obrigado. Com o Pedro Daniel da BDO Brasil, falando um pouco de finanças e da gestão do futebol brasileiro, fizemos mais uma entrevista especial para você. Até a próxima.